Primavera Saúde está no ar e hoje vamos ter como tema esofagite, uma inflamação no esôfago. Quem veio nos explicar o que é exatamente essa doença é o Dr. Rafael. Doutor, seja muito bem-vindo à Primavera Saúde. Obrigado, Morgana. Prazer estar contigo, com teus telespectadores aqui. Doutor, para começar a gente entender um pouquinho mais sobre esse assunto, eu queria que o senhor explicasse, definisse exatamente o que é esofagite. Bom, basicamente, Morgana, e para que o público entenda, a esofagite, na verdade, é uma inflamação na mucosa do esôfago. Mucosa do esôfago é o revestimento interno, né, do esôfago. Para as pessoas entenderem, o esôfago é aquele órgão, é um tubo de músculo, né, um tubo muscular, por onde passam os alimentos. Então, no momento que a gente se alimenta e deglute os alimentos passam pelo esôfago antes de entrarem no estômago, né, e começar o processo de digestão. Então, a esofagite, na verdade, como está mostrando algumas imagens, na verdade é um processo inflamatório na mucosa do esôfago, cuja causa mais comum é a doença do refluxo, né, que é uma doença extremamente prevalente. Né? Mas além do refluxo tem outros tipos, né, doutor? Existem outras causas de esofagite, como as esofagites infecciosas, né? Como por exemplo tuberculose, pode ser uma causa de esofagite, a herpes pode ser uma causa de esofagite, a inflamação causada por fungos, a candidíase também pode ser uma causa de esofagite. Essas causas que citei já são mais frequentes em indivíduos com algum grau de depressão do sistema imunológico, como por exemplo os pacientes com HIV, os pacientes em quimioterapia ou transplantados, né? Mas de longe, eu te diria, Morgana, que a doença do refluxo, na verdade, é o agente causal mais frequente, né, de esofagites, né? Na questão do refluxo, né, como é que o refluxo trabalha para acabar contribuindo para desenvolver essa esofagite? Na verdade, falar em doença do refluxo é falar no seguinte conceito. O refluxo, na verdade, é o retorno do conteúdo ácido que é formado no estômago, né, que auxilia no processo de digestão, e esse conteúdo ácido ele retorna para o esôfago. Né? Existem alguns fatores que contribuem para isso, né? Como, por exemplo, a fragilidade no esfíncter, que nós chamamos de esfíncter esofágico inferior, que é um esfíncter que fica bem na transição entre o esôfago e o estômago. E, na verdade, quando esse esfíncter está mais frouxo, né, os pacientes às vezes referem para a gente, doutor, eu tenho o estômago aberto. Mas, na verdade, é esse esfíncter que é mais frouxo. Essa frouxidão proporciona com que o refluxo ocorra. E essa secreção ácida vinda do estômago, ela acaba gerando uma reação inflamatória no esôfago. É como se fosse uma queimadura. E essa queimadura, por sua vez, acaba gerando as esofagites. Qual é o risco, né, de toda essa situação? Ela vai queimando, causa esofagite, mas existem outros perigos também. A doença do refluxo, na verdade, é uma doença muito prevalente, Morgana. Estima-se que em torno de 12% a 15% da população em geral tem a doença do refluxo. Né? Nós observamos que essa doença se torna mais prevalente, ou seja, mais frequente, a partir dos 30 a 40 anos de idade. Os indivíduos com sobrepeso e obesidade são bastante atingidos pela doença do refluxo. A doença do refluxo é muito mais frequente em indivíduos obesos do que não obesos. Tem algum fator? A obesidade, sim, a obesidade está relacionada justamente com esses fatores anatômicos, com o aumento da pressão abdominal, da pressão interna, né? A obesidade também causa um retardo no esvaziamento do estômago, né? Isso faz com que o paciente fique mais predisposto a desenvolver episódios de refluxo, né? Então, realmente é uma doença muito comum e que merece uma atenção especial, merece tratamento, porque ela pode ter complicações no longo prazo. Quando a gente fala em longo prazo, a gente fala em torno de 15 a 20 anos, né? Complicações como, por exemplo, o esôfago de Barrett, que é uma complicação bastante específica da doença do refluxo, e inclusive o câncer, né? O câncer de esôfago pode ser uma consequência final de uma doença do refluxo não tratada, né? Ou não adequadamente tratada. Então, na verdade, essa é a história natural. Né? Como a gente está vendo nas imagens, doutor, essa é uma imagem de câncer? Isso é uma imagem de um câncer, né? Uma imagem de um câncer de esôfago,
na verdade, um câncer que se desenvolveu sobre uma área de refluxo, né? Então, aquele refluxo subindo para o esôfago, gerando uma agressão continuada, uma agressão constante, crônica, diária, ou semanal, enfim, e que acaba produzindo uma série de alterações celulares nessa região, e essas alterações celulares que podem, eventualmente, gerar a formação de tumores, né? Então, o câncer de esôfago, na verdade, esse tipo de câncer relacionado ao refluxo é um câncer que tem se mantido estável e em aumento de incidência. O câncer de esôfago mais alto, no terço médio, terço proximal do esôfago, ele tem diminuído assim, a sua incidência. Mas esse câncer relacionado ao refluxo, não. Esse câncer, na verdade, ele vem aumentando. Então, o tratamento da doença do refluxo, ela se reveste de uma importância bastante grande nesse sentido, né? Justamente para prevenir essas complicações. Agora, voltando a falar um pouquinho sobre a esofagite, quais são os principais sintomas, né, que dá para identificar que a pessoa realmente está com uma esofagite? Bom, falar em esofagite é falar em azia, né? Azia é o principal sintoma. Então, a azia, na verdade, é aquela queimação que é sentida na região do peito, né, que em geral sobe, né, ela é ascendente, ela sobe aquela sensação de queimação e de queimor. Algumas pessoas referem um queimor na garganta, ou referem um gosto amargo, como muitas vezes as pessoas falam em gosto de fel, né? Estou com gosto de fel na boca. Então, esse sintoma de azia, ele é bastante frequente. Aliado à azia, alguns pacientes podem referir um sintoma chamado regurgitação. Regurgitação é o retorno do alimento. Então, o indivíduo come, às vezes são refeições um pouco mais copiosas, com maior volume, e pode regurgitar, pode voltar o alimento. Eles não chega a ser caracterizado um vômito, mas eles sentem que o alimento volta, né, e sentem, inclusive, quase na garganta, mas não chegam a produzir o vômito. Então, Morgana, quando nós temos azia e regurgitação associadas, né, quando os pacientes referem esses dois sintomas, a probabilidade desses pacientes terem doença do refluxo é de 90%. Então é bastante frequente. Né? Existem algumas outras manifestações que podem ocorrer nos pacientes com doença do refluxo, que na verdade são manifestações extraesofágicas. Sim. Como, por exemplo, asma. Olha. Asma. Né? A asma pode ser secundária à doença do refluxo. Né? Sério? Qual a relação das duas? Em geral, ela é uma doença, na maioria dos casos, ela é uma doença autoimune. Né? 90% das vezes ela é uma doença autoimune, uma doença inflamatória dos brônquios, né? Gerando aquela falta de ar, o chiado no peito, enfim. Mas alguns pacientes podem ter a doença do refluxo como causa. Então, você tratando o refluxo nesses pacientes, você melhora a asma. Interessante. Existem outras manifestações, como, por exemplo, a laringite. Às vezes os pacientes têm dores de garganta, têm rouquidão, que podem estar relacionadas. Inclusive otite. Inflamações de ouvido podem estar relacionadas com uma doença do refluxo, muitas vezes severa, né, mais importante. Então, são essas as manifestações que a gente habitualmente a gente observa na prática médica, né? Tudo bem. A gente já continua falando sobre esse assunto, a gente vai para um breve intervalo e na volta a gente fala sobre tratamentos. Não sai daí. Estamos de volta e você pode participar com a gente através do telefone 3442-2012 ou ainda através de mensagem no WhatsApp no número 8505-6342. O tema de hoje é esofagite. Voltando aqui, doutor, eu queria falar agora um pouquinho sobre os tratamentos, né? Quais são os tratamentos disponíveis hoje no mercado quando a gente fala de esofagite? Bom, na verdade, falar de tratamento da esofagite, Morgana, é falar de uma mudança de estilo de vida, né? Como eu te falei, a obesidade é um fator importante, um fator predisponente, né, para a doença do refluxo e para as esofagites.
E a mudança de estilo de vida, ela vai de encontro à redução do peso. Então, é muito importante que os pacientes mais gordinhos, com sobrepeso, eles sejam encaminhados para uma nutricionista e sejam encaminhadas para uma prática de atividade física regular. Né? Por quê? Porque se viu que os trabalhos mostram que no momento que você reduz o peso e você controla a alimentação, controlando a alimentação, a redução de peso reduz os episódios de azia, de regurgitação e de refluxo. Para aqueles pacientes que não são obesos, também é importante a questão da dieta, mas é muito importante também evitar bebida de álcool, evitar o tabagismo, o fumo, né? É muito importante evitar alguns tipos de alimento, então alimentos muito gordurosos, né? Muito condimentados, refrigerantes, café preto, enfim, são alimentos que podem eventualmente retardar o esvaziamento do estômago e piorar o refluxo, ou podem aumentar a produção de ácido no estômago, gerando refluxo também. Então, o tratamento do refluxo vai muito de encontro a questões de reeducação alimentar e de mudança de estilo de vida. Por outro lado, nós também temos o tratamento medicamentoso, com o uso de medicações, que na verdade são utilizadas para diminuir a produção de ácido no estômago. São os famosos antiácidos, né? Existem um sem número de medicamentos que podem ser utilizados e que são bastante efetivos para tratamento da doença do refluxo, né? No momento em que a gente controla, reeduca o paciente, melhora os hábitos de vida e faz um tratamento medicamentoso eficiente, nós podemos estar controlando a doença do refluxo em torno de 90%. Né? Olha só. Por outro lado, nós podemos ter um pequeno grupo de pacientes que não respondem adequadamente a essas medidas. Mesmo a gente otimizando o tratamento, eles não respondem. Então, são pacientes que nós consideramos refratários, resistentes ao tratamento clínico. Nesses casos, poderia eventualmente haver necessidade de tratamento cirúrgico, né? Então, aí entraria a cirurgia, né? Mas é muito importante, antes da gente tratar os pacientes, a gente poder fazer um diagnóstico adequado, né? Então, nós falamos antes do programa sobre a endoscopia, o papel da endoscopia, né? A endoscopia ela é muito importante, não sei se tem como liberar as imagens de esofagites, enfim. Essa aí é a imagem que está passando agora é da cirurgia, né, doutor? Essa é a imagem da cirurgia, né? Na verdade, a cirurgia é uma opção de tratamento bastante efetiva, né? Bastante efetiva para Vamos falar então um pouquinho agora desse ponto, depois a gente volta a falar da endoscopia, doutor, pode ser? Pode, tranquilo. Vamos explicar um pouquinho como é que funciona esse procedimento? Isso, então nós trouxemos, na verdade, um vídeo de uma cirurgia, né, para tratamento da doença do refluxo, e certamente são pacientes já refratários ao tratamento clínico, ou que têm uma pouca melhora, ou que eventualmente usam a medicação, melhoram e na suspensão da medicação voltam a ter sintomas importantes. Então, nesses casos, a cirurgia está bem indicada. Então, o vídeo, na verdade, está mostrando aí a liberação do esôfago, né? E a cirurgia, na verdade, um dos princípios técnicos da cirurgia são exatamente esses pontos que estão sendo mostrados, são pontos para fechar o canal do diafragma, que por vezes ele está aberto, o que também contribui para o refluxo, né? Que é o chamado hiato, né? Frequentemente os pacientes com doença do refluxo têm hérnia de hiato associada. Então, na verdade, a hérnia de hiato é exatamente isso. O hiato é essa região, aquele buraco por baixo do esôfago que está alargado e faz com que parte do estômago suba para dentro do tórax. Isso é o que caracteriza a hérnia de hiato. Então, na verdade, a hérnia de hiato muito frequente nos pacientes com doença do refluxo, nós temos que fazer esse fechamento do hiato diafragmático dessa região para evitar que o estômago suba para dentro do tórax. Então, é uma etapa bastante importante do tratamento cirúrgico da doença do refluxo, né? Não sei se pode ir um pouquinho mais para frente o vídeo, mostrando uma etapa também importante, que é a confecção da válvula de refluxo, né? Onde a gente vai estar passando
o estômago por trás do esôfago e formando uma válvula, né? Então ali está mostrando o cirurgião trazendo a porção mais alta do estômago, que nós chamamos de fundo gástrico, e trazendo por trás do esôfago, né? É muito importante que essa tração ela seja bem frouxa, então o estômago tem que estar bem frouxinho, mostrando uma liberação bem frouxa do estômago. Aí é a confecção da válvula anti-refluxo. Então os pontos são dados entre o estômago e parte desse ponto é dado também no esôfago e pega o estômago do outro lado. Então forma, na verdade, Morgana, como se fosse um cachecol, né? O aspecto final vai ser de um cachecol através do esôfago. Por quê? Porque aí, na verdade, esse cachecol funciona como um novo esfíncter. Lembra que nós falamos que uma das causas do refluxo é aquele esfíncter esofágico inferior que está frouxo. Então, na verdade, essa cirurgia ela serve para reforçar o esfíncter, impedindo, evitando novos episódios de refluxo. Agora vamos falar um pouquinho da endoscopia, né? Que é um dos exames que acabam diagnosticando, né, a esofagite. Eu até pediria para o diretor colocar as imagens para a gente poder dar uma analisada novamente. Queria que você falasse. Isso. Essas imagens, na verdade, Morgana, elas mostram o que nós endoscopistas e cirurgiões enxergamos durante a endoscopia. Sim. Né? Então nós observamos pequenas erosões, prolongamentos ali daquela mucosa mais vermelha, mais avermelhada. Essa foto, por exemplo, mostra uma hérnia, né? E mostra pequenas erosões. Isso é o que caracteriza basicamente a esofagite, né? Então aquelas áreas mais esbranquiçadas, na verdade, são erosões. Que seriam inflamações. Seriam inflamações. Então, na verdade, quando nós tratamos o refluxo através da mudança de estilo de vida e das medicações, nós queremos que o paciente melhore dos sintomas, mas também a gente quer também melhora das lesões, né? A gente quer a cicatrização dessas lesões. Tá? Então, basicamente, esse paciente, por exemplo, essa foto mostra, além da esofagite, uma hérnia, né? Tá? Então, esse é um paciente já com uma esofagite mais severa, certamente um candidato para tratamento cirúrgico. Como é que é feito essa indicação já, assim, não, realmente vai ter que passar por uma cirurgia, né? Isso. Nós fazemos essa seleção de pacientes para a cirurgia baseado em alguns critérios. Por exemplo, critérios clínicos. É aquele paciente, como falei, que melhora parcialmente ou tem pouca melhora com o tratamento medicamentoso, com o tratamento clínico. Aqueles pacientes que na endoscopia nós observamos uma esofagite severa, né? Uma esofagite severa com bastante inflamação, às vezes associadas a uma hérnia de hiato já mais volumosa, então, por exemplo, uma hérnia de hiato de grande porte, né? E também baseado em alguns critérios de alguns outros exames que são utilizados. Então, para a gente fazer um diagnóstico adequado e até eventualmente indicarmos a cirurgia, a gente precisa fazer endoscopia e precisamos de um outro exame chamado manometria. Manometria é um exame bem específico que avalia, na verdade, a saúde do esôfago, avalia a função do esôfago. A endoscopia não avalia a função do esôfago, ela avalia as lesões, ela avalia a possibilidade de lesões, ela nos sugere a possibilidade do refluxo. Mas a manometria é importante porque ela avalia a função do esôfago e avalia a função desse esfíncter, né? O esfíncter entre o esôfago e o estômago. Quando esse esfíncter está muito frouxo, muito hipotônico, muito relaxado, isso é um critério de doença do refluxo e pode ser um critério de cirurgia, né, dependendo do nível de pressão. Então, na verdade, nós indicamos a cirurgia baseado nesses três critérios: critérios clínicos, de resposta a tratamento clínico, critérios endoscópicos e critérios manométricos, né? Tá? Tem alguma, sei lá, alguma maneira de aliviar os sintomas, doutor? Sendo que o remédio talvez às vezes não funcione, como o senhor mencionou, às vezes não dá o resultado esperado. Tem alguma maneira de aliviar esses sintomas? Na verdade, o alívio desses sintomas a gente consegue em 90% dos casos com
uma alimentação saudável e com o tratamento clínico. O que pode acontecer também é que às vezes nós temos refluxos alcalinos. Refluxos que nós chamamos de refluxos não ácidos. Isso é um pequeno grupo de pacientes, né? Onde, por exemplo, os pacientes têm sintomas de refluxo, nós fazemos a endoscopia e a endoscopia não mostra esofagite. Olha só. Não mostra esofagite. E nós fazemos exames para confirmar, por exemplo, a presença do refluxo e não aparece refluxo ácido, pode aparecer um refluxo alcalino. O que é refluxo alcalino? É uma variação da doença do refluxo em que retorna o conteúdo do duodeno para dentro do estômago e, por sua vez, para o esôfago, né? Então, o refluxo alcalino pode ser uma das causas de má resposta a tratamento, ao tratamento com esses antiácidos. E os trabalhos têm mostrado, trabalhos científicos têm mostrado nos últimos anos que uma das melhores opções para tratamento de refluxo alcalino seria a cirurgia. O hábito de se alimentar e deitar é recomendado? Essa é uma das orientações que nós habitualmente passamos para os pacientes, que é o seguinte: evitar refeições muito copiosas à noite e logo antes de dormir, né? Por quê? Porque a refeição copiosa, rica em gorduras ou frituras, ela deixa o estômago mais lento, há um retardo no esvaziamento do estômago. E isso faz com que os pacientes possam experimentar refluxos noturnos. Eles podem, inclusive, ser acordados durante a noite pela azia, pela queimação. Tem muitos pacientes que têm refluxo noturno. Doutor, eu acordo de noite com uma queimação importante. Então, a gente, para evitar e minimizar esses refluxos noturnos, a gente sugere para as pessoas que elas evitem de comer muito próximo da hora de dormir. A posição de dormir também é um fator importante. Então, na verdade, dormir para o lado esquerdo é melhor do que dormir para o lado direito. Dormir para o lado esquerdo acarreta um sono de melhor qualidade, os pacientes têm menos refluxo dormindo para o lado esquerdo. Então, tem algumas medidas, algumas orientações que a gente pode oferecer para os pacientes justamente para minimizar isso, né? Fica aí algumas dicas bem importantes. A gente vai para mais um intervalo e volta já já no Zé Daí. Estamos de volta e você pode participar com a gente através do telefone 3442-2012 ou ainda através de mensagem no WhatsApp para o número 8505-6342. Retornando, a gente já falou de cirurgia, né, que é um dos tratamentos indicados. Agora eu queria falar da recuperação dessa cirurgia, doutor. Como é que funciona? É muito complicado para você realiza a cirurgia? É difícil voltar ao normal? Quanto tempo que está já normal, podendo fazer todas as atividades, né? Bom, antigamente a cirurgia, na verdade, era feita com grandes incisões, com uma incisão vertical no abdômen. E a partir da década de 90, começou com o advento da videolaparoscopia, que é uma cirurgia minimamente invasiva, feita com mini incisões no abdômen. A cirurgia anti-refluxo, na verdade, se tornou uma cirurgia muito menos agressiva e com uma recuperação muito melhor. A cirurgia feita por via laparoscópica, ela é feita com incisões muito pequenas no abdômen, por onde a gente introduz uma câmera que capta as imagens dentro do abdômen, né? Eu não sei se tem como mostrar novamente o vídeo, mas capta as imagens dentro do abdômen e reproduz num monitor de alta definição. E através de incisões adicionais, a gente introduz instrumentos muito delicados, que por sua vez realizam a mesma cirurgia que era feita pela técnica convencional. Só que o que muda, na verdade, é o grau de agressividade da cirurgia. A cirurgia por vídeo é uma cirurgia bem menos agressiva. Consequentemente, hoje, nos últimos anos, a gente tem observado
um tempo de recuperação bem mais rápido, um retorno às atividades laborais bem mais rápida. A dor no pós-operatório é uma dor bem menos intensa, necessitando analgésicos comuns, né, frequentemente. Então, se tornou uma cirurgia muito mais tranquila. Evidentemente que, mesmo assim, é uma cirurgia que exige cuidados, né? Então, uma delas é a questão do peso. Então, é muito importante o paciente estar controlando o seu peso. Então, se ele já tinha algum grau de obesidade e a gente faz a cirurgia, é importante que a gente encaminhe para uma nutricionista para que esse paciente possa estar fazendo uma dieta e reduzindo o peso. Por quê? Os pacientes obesos, eles têm um índice de recidiva da doença do refluxo grande. Então, a cirurgia pode enfraquecer aquela região dos pontos e o paciente pode voltar a ter refluxo. Então, é muito importante que os pacientes tenham um peso controlado por uma dieta, por uma supervisão de uma nutricionista. A recuperação também conta muito com essa questão de dieta, né, doutor? Sim, exatamente. Em geral, no pós-operatório precoce, no início, nos primeiros dias, nós geralmente orientamos uma dieta mais pastosa, né? Porque é uma região que fica muito sensível, né, pela manipulação cirúrgica. Então, alguns pacientes podem experimentar um pouco de disfagia, que é uma dificuldade para engolir, né, para engolir os alimentos. Então, por essa razão, a gente geralmente orienta uma alimentação mais pastosa no início, pelo menos os primeiros 7 a 10 dias, e depois nós vamos progredindo a dieta para alimentos mais consistentes, né? Como que pode se identificar que o medicamento que estava sendo aplicado não está tendo o efeito esperado e que realmente precisa passar por uma cirurgia? Basicamente pela resposta ao tratamento. Então, o paciente está usando a medicação e está tendo sintomas, né? A gente pode ter pelo menos 3 cenários, né? São os pacientes que usam a medicação antiácida e melhoram totalmente dos sintomas. Nós podemos ter um segundo cenário onde os pacientes têm uma melhora parcial dos sintomas tomando a medicação, e tem aqueles pacientes que não melhoram nada, que dizem assim: doutor, eu estou tomando a medicação diariamente e eu não tenho uma melhora nenhuma. Esse subgrupo de pacientes, felizmente, ele é bem infrequente, né? Uhum. A maioria dos pacientes são pacientes que melhoram bastante com o tratamento clínico. Vamos atender uma ligação? Alô? Sim. Eu estava escutando o programa e o que o doutor está falando aí já é pela segunda vez que acontece comigo. A primeira vez, um ano atrás, eu tinha aquela bactéria no estômago, H. pylori, e agora não deu H. pylori. Eu estou aguardando o resultado do laboratório para me mostrar os exames para o médico. Eu já fiz a endoscopia, tá? Como é que é o seu nome? Jaime. Tá, e qual é a sua dúvida? Como é que é? Qual seria a sua dúvida? É que um ano atrás eu estava regurgitando, como o doutor falou aí, né? Sim. E aí eu tinha H. pylori, aquela bactéria do estômago. Agora eu fiz o tratamento e voltou tudo de novo, mas agora pelo exame aqui a endoscopia que eu fiz não é H. pylori. Eu estou aguardando o resultado dos outros exames. Queria saber do doutor o que poderia ser. Alguma coisa mais grave, será? Doutor? Bom, em relação à bactéria, o telespectador colocou de forma interessante. A bactéria, ela pode ter uma influência na doença do refluxo. Alguns trabalhos, na verdade, mostram que a bactéria, o Helicobacter pylori, poderia ter um fator protetor na doença do refluxo. E que, ao tratarmos a bactéria, poderia piorar o refluxo. Na verdade, isso é um assunto controverso, né? O fato é que a bactéria, ela deve ser tratada sempre, né? Ela deve ser tratada. Por quê? Porque essa bactéria no estômago, o H. pylori, ela pode gerar um processo inflamatório crônico no estômago, que, por sua vez, se ela não tratada, pode gerar alterações celulares, como atrofia da mucosa gástrica, e alterações mais importantes que podem, num horizonte de longo prazo, culminar num câncer gástrico. Então, a bactéria, o Helicobacter pylori, isso já está bem definido. Existem trabalhos mostrando que existe uma associação bastante expressiva entre a bactéria e câncer gástrico no futuro. Então, é interessante tratá-la, né?
Em relação ao refluxo, o paciente colocou, seria interessante avaliar ele do ponto de vista clínico e ver o que ele está usando de medicação, como é que está a alimentação dele, né? Ou seja, revisar todo o tratamento para a gente, a partir daí, definir bem o que a gente pode oferecer de estratégias adicionais. Se ele não está melhorando com isso, daqui a pouco a cirurgia pode ser indicada. Mas, repito, precisa de uma avaliação do especialista, né? E esse especialista vai avaliar questões clínicas, a parte endoscópica e a parte de função esofágica, né? Respondeu a pergunta? Bom, acho que a ligação caiu, mas a gente agradece a participação de qualquer modo. Bom, doutor, está chegando na reta final do programa, mas antes eu queria fazer uma pergunta que é um dos sintomas que acabam às vezes incomodando muitas pessoas e elas não acabam associando com a esofagite, né? A questão de comer e sentir que a comida não desceu, como a gente fala popularmente, né? Isso pode ser realmente sintoma? Pode, se sentir estufado, por exemplo, né? Pode ser. O estufamento pode estar relacionado com a doença do refluxo. O sintoma clássico é aquela azia, né? Sim. Mas às vezes os pacientes podem ter um retardo no esvaziamento gástrico que é expressado por essa sensação de plenitude, como se comeu uma fatia de pizza e parece que comeu a pizza inteira, né? Isso pode estar relacionado à doença do refluxo. Uma coisa importante, Morgana, de ressaltar naqueles pacientes que têm doença do refluxo de longa data, há mais de 10 anos, são pacientes que a gente tem que ter um cuidado maior, né? E são pacientes, por exemplo, que nós temos que cuidar, por exemplo, quando eles desenvolvem dificuldade para engolir os alimentos. Então, toda pessoa que sente uma dificuldade para engolir os alimentos, né, isso é um sinal de alarme. Né? Isso é um sinal de alarme que deve ser avaliado com bastante cuidado. Por quê? Porque isso pode ser uma manifestação de um tumor de esôfago, que pode estar relacionado ao refluxo, por exemplo. Então, os pacientes geralmente chegam no consultório dizendo o seguinte: doutor, eu estava comendo normalmente, de repente comecei a ter dificuldade para comer alimentos sólidos. Daqui a pouco eu só conseguia comer alimentos mais pastosos e líquidos. E agora eu estou tendo dificuldade, inclusive, com alimentos pastosos. Isso, para nós, especialistas, é um sinal de alarme, né? É um sinal que a gente tem que levar com bastante cuidado e que pode ser avaliado por endoscopia, né? Endoscopia, aliás, é o padrão ouro para fazer um diagnóstico, por exemplo, de um tumor de esôfago. Com certeza. Né? Doutor, a gente está chegando no reto final, como eu já havia falado. Deixa esse espaço para o senhor fazer suas considerações finais. Bom, eu gostaria de ressaltar que a doença do refluxo é uma doença extremamente frequente, extremamente prevalente e que deve ser tratada, né? E que o tratamento dela passa por um conceito de equipe multidisciplinar. Então, é muito importante que uma nutricionista esteja envolvido, que o médico clínico esteja envolvido, né? Às vezes o tratamento pode ser feito nas redes de atenção primária, não precisa necessariamente ser feito pelo especialista, mas passa muito pela participação de outros profissionais para o tratamento do refluxo. O tratamento do refluxo é muito importante, porque ele pode, se não tratado adequadamente, pode evoluir para complicações muito sérias, né, como, por exemplo, o câncer. Então, há necessidade de se avaliar caso a caso, né, os pacientes, para que a gente possa, a partir daí, definir quem são os pacientes que melhoram com o tratamento clínico, quem pode ser um candidato à cirurgia anti-refluxo, né, e a partir daí a gente faz o tratamento de forma mais adequada. Muito bem, muito obrigada pela sua participação, doutor. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos para o nosso momento de reflexão. E louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado, a sua glória está sobre a terra e o céu. Salmo 148, capítulo 13. Primavera Saúde vai ficando por aqui, nós voltamos semana que vem com mais um programa. Até lá, tchau, tchau!